lugar, eu gostaria de agradecer o espaço fornecido pela Câmara Municipal para que nós possamos apresentar o novo projeto da ADS para Itapeva. Agradeço na pessoa do novo vereador Júnior Guari, que cedeu esse espaço. Agradeço a todos os vereadores por mais essa oportunidade para verificar se conseguimos construir mais uma parceria da entidade, da ADS, com o Poder Legislativo e com os demais representantes da sociedade civil de Itapeva. Eu sou o presidente atual da ADS. Para quem não conhece, a ADS é a Associação para o Desenvolvimento Social. Eu inverti um pouco a apresentação para que quem não teve a oportunidade de conhecer a ADS ou saber o que ela faz, nós praticamente não divulgamos absolutamente nada atualmente do que fazemos, e coloquei essa apresentação de alguns dos projetos que foram desenvolvidos pela entidade. Antes de mais nada, eu gostaria de mencionar que todos na ADS somos voluntários, né? E que aqui estão presentes. Eu gostaria de citar alguns dos que estão presentes aqui, que é o Dr. Roberto Abud, meu irmão, o engenheiro Jorge Matos, a Lia Lopes, que trabalha aqui na Câmara. Nessa parceria, e também voluntário da ADS, o professor Cláudio De Conte, que é professor da Unesp, a professora Juliana Cortez, que participa do projeto também de forma voluntária, a Letícia Smith, que está aqui, ali no canto, para quem não a conhece, também é voluntária da entidade desde o início, quando nós começamos, que foi em 1992, durante a execução do Projeto Bandeira. E quem também está aqui hoje, por meu prazer, e trabalha aqui na Câmara hoje, é o Celinho, que trabalhou por muito tempo com a gente no Projeto Bandeira. Então, só para recapitular, esses são alguns dos projetos que a ADS desenvolveu. Dentre esses, tem 3 projetos que foram gestados, mas nós não consideramos que era o momento, porque nós não tínhamos perna para desenvolver, que é o projeto de prevenção de gravidez na adolescência, o projeto de gestação segura e o projeto de saúde século XXI. Os outros projetos foram todos desenvolvidos e eu tenho que aproveitar aqui e fazer 2 apartes com relação à apresentação do projeto, que é o tema de hoje. Um que é o projeto Bandeira, foi mencionado por Margarida. Muito obrigado pela menção em relação ao projeto. Todos que estão aqui na ADS participaram nessa luta. Nós cedemos a gestão do projeto Bandeira para a Fundação Orsi em 2003, porque já não havia compatibilidade com relação aos rumos do projeto, com a garantia de que a Fundação Orsi, com a garantia de que eles continuassem desenvolvendo todas as atividades e ampliassem os investimentos. O prédio que foi construído, que foi cedido pela Prefeitura para a construção e foi cedido e construído com a participação de muitos de vocês e muitos empresários locais, foi construído com esse objetivo. Foi planejado, toda a execução das ações foi planejada pela ADS. Por uma questão de diferença de princípios e valores, nós preferimos nos afastar, porque nós não tínhamos o apoio político, inclusive, para continuar tocando o projeto da forma como deveria. Então, foram interrompidos os mutirões, o ambulatório se transformou num mini ambulatório. Eu acho que só para fazer frente é uma questão do Ministério Público, porque o contrato que nós assinamos com a Fundação Orsi, onde nós nos afastávamos, exigia que a Fundação continuasse desenvolvendo o projeto naqueles moldes nos próximos 20 anos. Então eu acho que eles mantiveram alguma ação, né, para que fizesse constar que eles continuavam desenvolvendo o projeto. Desde então, infelizmente, a mortalidade infantil de Itapeva parou de cair da forma como vinha caindo. Isso é lamentável, não é o tema de hoje, mas como veio à tona, e é um tema muito caro para nós que participamos e lutamos por isso por muitos anos,
né? É impossível para mim evitar essas colocações. A segunda colocação é com relação ao assoreamento do Pilão d'Água. Eu tive a oportunidade de estar com o secretário Giriboni lá em São Paulo ano passado, quando foi levantada a questão do assoreamento, e porque quem fez o levantamento das condições do Ribeirão Fundo, que abastece o Pilão d'Água, foi a ADS. Nós fizemos um projeto em parceria com o Comitê da Bacia Hidrográfica, e nós temos todo o mapeamento do local. Isso está disponível para todos. Se vocês quiserem, se os vereadores quiserem dados com relação ao assoreamento, o que nós tivermos de dados, nós disponibilizamos. Tudo que a ADS tem é disponibilizado para o público, né? E lá ficou muito claro assim, quais seriam os caminhos a serem percorridos, né? E que era uma questão assim, tanto de vontade política como de união de esforços. Existem alguns caminhos, sim, né? A situação é grave, mas tem soluções que dependem muito da vontade e do esforço político, né? E da união, tanto do Legislativo como do Executivo Municipal, com o Poder Público Estadual, com o Poder Executivo Estadual, que envolve o DAE, a CETESB também, por causa de uma questão relacionada à licença ambiental. Então, vamos para o Galpão do Saber, que é o tema de hoje. Me desculpem ter me estendido um pouquinho nesses temas. Eu vou tentar agora. Esse era o último, eu ia finalizar para identificar a ADS, para quem não conheceu a ADS. Para quem não conheceu ainda, enquanto ele abre a apresentação, a ADS é uma OCIP, é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Ela é reconhecida como de utilidade pública federal e estadual. Ela pode firmar convênios, tanto com o governo municipal, como estadual, como federal. Assim como efetuou, como desenvolveu em vários dos projetos que eu mostrei aí, alguns de forma bastante resumida. Sempre na forma de convênios, e eu gostaria de lembrar de fazer uma ressalva, que jamais a ADS desviou um centavo dos recursos que vieram para os seus convênios, para os seus projetos. Isso nós temos muito orgulho de termos sempre as contas aprovadas. Quando nós tivemos problemas na apresentação de contas, era por detalhe de questão de nota, por questão que envolvia os princípios daquele convênio específico e a forma de prestação de contas. Isso também é motivo de bastante orgulho para a gente. Nunca saímos da rota do desenvolvimento social a que nos propomos quando fundamos a entidade. E aqui estão alguns dos fundadores aqui, que mantêm essa verve, esses ideais. Eu acho que nossa cidade dispõe de bastante gente assim, sempre contamos com muitos voluntários na entidade. Então, a proposta do Galpão do Saber, que nós vamos explicar agora, e vou pedir licença para vocês também para chamar, durante a explicação, o professor Cláudio De Conte, que é da Unesp. Esse projeto é uma parceria com a Unesp, e a professora Juliana, para colaborarem nessa apresentação. A ideia é que seja a ADS, a Unesp e a cidade, o município de Itapeva. Aqui alguns dados do município, né? Conhecido como capital dos minérios, todos nós sabemos disso. Isso nós acrescentamos essa semana, porque faz poucos dias que nossa cidade teve a honra de se tornar sede da 16ª Região Administrativa, o que nós vimos como uma grande oportunidade daí para fortalecer essas propostas e alavancar o desenvolvimento de Itapeva, que eu acho que é o objetivo principal da formalização da 16ª Região. Nada melhor do que Itapeva, nesse momento, aproveitar esse gancho e conseguir recursos, mais recursos, para desenvolver essas ações, que não podem contar com o orçamento
municipal. Qual que é a proposta desse projeto que nós apelidamos de Galpão do Saber? É um espaço educacional e cultural sustentável no sentido de que ele deve se pagar a partir do momento que ele estiver funcionando. É uma área destinada para a população de Itapeva e também para a região de Itapeva, pela abrangência do projeto. Por que uma proposta sustentável do ponto de vista econômico e ecológico? Porque é um espaço que vai ser construído com todos os materiais renováveis, utilizando para isso uma das principais riquezas da nossa região, que é a madeira, que é o reflorestamento. Para isso, a gente vai contar, ou melhor, já contamos com a participação da Unesp, com as arquitetas da Unesp, que é a professora Juliana e a professora Maristela, que hoje não estão presentes, que desenvolveram já um primeiro projeto. Inicialmente, nós desenvolvemos esse projeto pensando lá naquela região do Parque do Pedrão. Depois nós mudamos e os senhores verificarão por quê. Público-alvo quem que é o nosso público-alvo? Principalmente crianças e jovens e adultos interessados nas diferentes áreas do conhecimento. A abordagem nesse projeto pega todos os campos do conhecimento atual, principalmente as áreas de ciências exatas, biológicas e humanas, nos mesmos moldes de alguns projetos que existem em alguns grandes centros, senhores, Nós não vamos inventar a roda, nós queremos trazer para Itapeva algumas propostas que já são executadas em alguns grandes centros, como São Paulo, que é o projeto Catapé, disponibilizar para Itapeva todo o conhecimento acumulado pela humanidade até o século XXI. Você consegue aí, Cláudio? Para isso, a gente pretende usar todos os recursos disponíveis hoje em termos de tecnologias. Dentro dessa proposta, e isso é muito importante, nós queremos que Itapeva se torne o quê? A referência estadual nessa área para o desenvolvimento social. Que a gente agregue a situação econômica e o potencial econômico de Itapeva nessa proposta. Desde a concepção do projeto, vocês estão vendo o primeiro projeto lá de fundo, e a construção também como um espaço de capacitação. Um pequeno exemplo disso: nós temos madeira, nós cortamos madeira, nós extraímos resina, nós extraímos subprodutos e nós vendemos tudo. Nós não temos a utilização adequada dessa madeira aqui. Então essa madeira normalmente vai agregar valor em outras regiões. Eu gostaria agora que a professora Juliana explicasse um pouquinho sobre isso. Boa noite a todos. O nosso trabalho na Unesp tem várias áreas, E a minha área especificamente é na área da construção de madeira. Então, o que a gente vem lutando há muitos anos aqui em Itapeva, quando eu estudava em São Carlos, a gente tinha projetos que a gente desenvolvia aqui na região, que era para agregar valor à madeira. A madeira aqui é vendida a preço de banana, e as pessoas usam a madeira, transformam a madeira, e as pessoas acabam comprando aqui com um valor mais elevado. Então, a ideia é o seguinte: a gente trabalhar várias tecnologias com a madeira para que a gente agregue valor, gere mais emprego e você tenha mais desenvolvimento na região. Então, é agregar valor à madeira, não vender simplesmente cerquinha, forma para concreto. Então, uma das ideias, eu sou arquiteto, então eu ministro aula na área de construção em madeira e móveis. Então, uma das ideias aqui é trabalhar com aplicação em madeira e trazer a técnica do wood frame na cidade. Por que isso? Nos Estados Unidos, 90% das construções são em wood frame. Então, toda a estrutura da casa, o frame, que seria a ossatura da casa,
seria de madeira tratada e tudo pinos. Por dentro seria gesso e por fora tem vários tipos de acabamento, desde tijolinho até o siding, que é tipo escamas, como se fossem tábuas. Só que é uma construção que não é um casebre, como todo mundo está acostumado, a casa de madeira é aquela casa sem conforto, cheia de fresta, que entra o vento, que a gente está acostumado a ver, de tábua mata junta. Então é uma construção de altíssimo valor agregado, mas que a gente consegue fazer num custo competitivo. Só que a gente tem que ter o quê? Um mercado que abasteça esse tipo de tecnologia. Então o que seria? O gesso é um preço bom. Hoje em dia a gente já tem steel frame, então tem muita gente que está construindo em steel frame. Então seria ossaturas de aço com gesso, dos dois lados, gesso acartonado. Todo mundo está conhecendo essa tecnologia, já está bem comum, tem muita gente que já usa essa tecnologia, mas na nossa região a gente tem madeira em abundância. Então a ideia é trazer essa tecnologia e que aqui se transforme num polo de difusão dessa tecnologia. Então a gente já tem recebido vários pedidos na Unesp do setor privado para construir essas habitações, mas a gente não tem mão de obra especializada. Então nós estamos formando os engenheiros, mas nós precisamos formar os carpinteiros e as pessoas, os técnicos que levantem essas casas. Para quê? Para a gente baratear mais ainda o custo. Tem até empresas no Rio Grande do Sul, Curitiba, que estão querendo vir montar filial aqui, porque aqui está a madeira. Eles compram daqui, ou eles compram de fora do país, ou essa região, ou de fora. Então, a nossa ideia aqui é incentivar o uso dessa madeira, mas de um jeito que a gente agregue valor. Então, essa construção seria um exemplo aqui para a região, que a gente usaria para capacitar a mão de obra, desde os nossos engenheiros que precisam da prática, de gerenciamento, de acompanhar a obra, até os carpinteiros que a gente precisa formar essa mão de obra. Eu acho que é isso. Só para acrescentar essa questão da construção, além da gente agregar valor e desenvolver essa tecnologia que é pouquíssimo utilizada no nosso país, a concepção toda desse prédio, que agora a gente vai ter que fazer, a ideia é fazer algumas adaptações, mas seguindo esse mesmo princípio, é toda para ensinar a população de baixa e de média renda a utilizar da melhor forma possível os materiais da região, a energia solar que a gente tem, a própria captação da água. Então tudo vai ser construído nesses moldes de uma forma bastante didática. Quer dizer, a construção desse próprio espaço já é um projeto em si para trazer esse benefício para a população. Você quer acrescentar alguma coisa nesse sentido, Cláudio? Então, o que é esse Galpão do Saber? É um centro educacional dinâmico e interativo, onde o conhecimento é compartilhado de uma maneira simples e prática, complementando o ensino formal. É um espaço também de realização de exposições e atividades de ciência e tecnologia, cursos e eventos. E a proposta é sempre tornar facilmente acessível para o jovem carente atividades que normalmente são encontradas em grandes centros, em que eles têm que viajar daqui para São Paulo para fazer uma visita rapidinha em alguns desses museus. Tudo isso a gente pretende trazer aqui e Itapeva se tornar esse polo. Você quer colocar alguma coisa nesse sentido, Cláudio? Acho importante. Bom, boa noite a todos. Um comentário a respeito desses itens que o Rony está falando, que eu acho importante, é que quando você tem uma edificação desse porte, uma preocupação é você manter um espaço desse, para que não se torne um elefante branco, assim dizendo. E a nossa ideia, como ele já falou, é conseguir recursos também para a gente tornar esse espaço de uso permanente. Então, como que a gente pensa? Não é ter determinados horários que isso possa ter sempre feito uso durante as visitas e tudo mais, mas também realização de atividades, de treinamento, como a Juliana já falou,
na sua própria construção, a gente quer que esse centro ele já esteja servindo de capacitação das pessoas que vão estar empenhadas na construção. Então, vão estar capacitando profissionais, já começa por aí. E por outro lado, além das visitas, a gente tem na sequência aí um espaço, lanchonete, venda de material de fotografia do próprio centro, a história da construção do centro, isso tudo para fazer do centro, né, algo de uso permanente. Isso eu acho muito importante, a gente está pensando nisso, né? E daí, continuando com relação aos objetivos, que é um problema que nós temos aqui e nós temos que encarar de frente, que são os indicadores de educação da nossa região, tanto do nosso município como de toda a região, que não estão bem aquém dos ideais do que a gente busca para a nossa juventude, o que faz com que a nossa juventude fique em desvantagem muitas vezes quando vai competir com jovens de outros centros. Então, um dos objetivos é esse, é fortalecer a educação formal dos jovens, popularizando o conhecimento de uma forma lúdica, como se para quem conhece esses espaços, o jovem aprende se divertindo e interagindo, muito diferente de estar numa sala de aula formal, simplesmente assistindo e anotando a matéria, né? E o último tópico que a gente tem, que é um resgate do que nós colocamos na fundação da ADS em 1992. Nós, quando fundamos a ADS, o nome, como o próprio nome já fala, né, Associação para o Desenvolvimento Social, é que a ADS fosse um espaço permanente para o desenvolvimento de Itapeva e de região. Então, resgatar isso e colocar nesse espaço, né, esse fórum permanente. De volta, resgatar, que vem de encontro a muitos que eu percebi, várias das angústias que eu pessoalmente compartilho com os senhores, ainda mais com relação à questão das drogas, essas questões que a pastora colocou, que a vereadora Áurea colocou. Eu fui presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente por algumas gestões, eu sei exatamente o que está sendo colocado e mais, a gravidade do problema, não atual, que já é grave, mas vai piorar muito, se nós não tomarmos as atitudes adequadas perante essa situação. Então, o que teria nesse galpão do saber? Teriam vários espaços, uma sala multimídia com projeção em 3 dimensões, uma biblioteca completamente virtual, a área de ciências humanas, né, que seria a sala do corpo humano, resgatando também aquele projeto da saúde no século XXI, a sala das ciências da área de humanas, um salão interativo e a sala anecoica, que o Cláudio vai explicar, que é um espaço de física, de experimentos em física. Você quer explicar cada um, Cláudio? Depois disso você vai explicar cada um. Qual que é a proposta do galpão? Claro, pensando em acessibilidade a deficientes físicos e cadeirantes, o auditório, com 200 lugares, uma sala de controle completamente equipada e as salas multiuso para cursos, treinamentos e reuniões. E aqueles espaços que são necessários nesses locais. Cláudio. Rapidamente, né, o que esses tópicos que pretendem dá acesso a algumas coisas muito boas que existem, estão sendo oferecidas e que tem pouco uso. Existem diversas bibliotecas que o governo estadual oferece, o governo de São Paulo, o governo de outros estados e o próprio governo federal, e que às vezes a gente nem toma conhecimento disso. E num espaço como esse, a gente pode ter acesso a diversas obras literárias ou até mesmo material que é desenvolvido nas universidades e que, no entanto, às vezes a gente não tem nem conhecimento a isso, porque a questão é você sentar e ter acesso a essa informação. Então, nesse espaço aqui, a gente quer reunir, além do acesso à internet, mas reunir todo esse
acervo virtual que está à disposição. E são materiais muito bons, que está à disposição do público em geral. Né? E é muito importante que na biblioteca virtual todo o acesso ele é só dirigido para os sites permitidos pela biblioteca. A molecada não vai chegar lá e ficar entrando em redes sociais, em outros sites. Isso é muito bem delimitado, né? Quais são os acessos possíveis às bibliotecas e os materiais e os conteúdos disponíveis, né? Aqui é a sala do corpo humano, né? Essas fotos são só ilustrativas, né? Eu coloquei aqui a exposição do corpo humano, que teve, inclusive fez uma exposição aqui em São Paulo, e ali uma outra fotografia, né? Como se alguém estivesse adentrando ao corpo humano, né? Mas a ideia aqui é ter um espaço onde a gente pudesse trazer a discussão dessa área do conhecimento que é as ciências biológicas. Então, eu coloquei aqui sala do corpo humano e discussão dentro da saúde e dentro do nosso século. Porque não só a sala do corpo humano, mas a biblioteca virtual são espaços que a gente tem proposto, o público em geral de Itapeva, que às vezes eles não têm acesso a isso na escola, não têm acesso no dia a dia dele. Às vezes eu fico, desde que eu vim aqui para Itapeva, junto com o Unesp, e logo que eu cheguei aqui, o primeiro local que eu conheci foi a praça ali da Igreja Matriz. E eu via naquela época, eu acho que hoje não tem tanto, mas tinha vários jovens que engraxavam o sapato ali, né? E eu ficava pensando qual era o acesso que esses jovens tinham à informação. E conversando com eles, eu percebia que o acesso deles era bem restrito. Eles tinham a informação que eles tinham, basicamente, do mundo de algo que acontecia externo aqui, era o que eles viam na televisão e talvez da Rede Globo, tudo. Algum filme que lançou há 2 anos atrás, eles assistiram hoje. Então era bem restrito, né? Então a ideia é você trazer essa proposta, e não só falando de filmes, né? Mas trazer uma proposta de como você pode estar interagindo com o conhecimento, mas de uma forma que você possa despertar em quem está ali visitando, mas despertar isso que ele possa vivenciar, né? Entrando por humano, entrando na internet e tudo mais. Aqui a sala de humanidades é uma sala, um espaço para a gente fazer exposição de arte, como a exemplo do Museu da Língua Portuguesa. Eles têm todo ano, eles têm uma proposta, um tema, e aqui a gente quer fazer nesse espaço algo parecido, se não uma exposição, mas propor algum tema que a gente possa estar fazendo naquele ano uma discussão sobre aquele tema. E não só isso, né? Mas aqui a gente pretende também ter uma exposição de toda a construção do centro, desde o início, quando a gente começou, até todas as etapas da construção. E isso dentro desse espaço que é a sala de humanidade. O salão interativo, aqui são fotos do catavento. As duas da extremidade são fotos do catavento. Nesse espaço aqui, a gente tem a ideia de que o visitante ele vai interagir com os dispositivos que vão estar à disposição. Então, aí o que a gente quer fazer é trabalhar conceitos de física, matemática, como por exemplo tem o gerador de uma gráfica, que gera uma tensão muito alta, e aquele brinquedo, é um gerador que o cabelo fica espetado, não sei se você já viu isso, né? Você coloca o jovem, coloca a mão em cima do gerador, aí põe a mão, o cabelo dele fica em pé. Então, isso daí é interessante, porque você vivencia, você põe a mão, você sente o que está acontecendo, e aí depois vem a explicação desse dispositivo. E você aprende interagindo. Na sequência aí a sala necóica. Essa sala necóica é uma sala que você adentra a ela e você tem a sensação que você está num ambiente que você não...
você não ouve o som que é refletido. Por exemplo, eu estou falando aqui, vocês, além de ouvir o som direto, vocês ouvem o som que bate nas paredes. Na sala anecoica é como se ela não tivesse parede, nem teto e nem piso. Então seria como se tivesse mais que um deserto, né? Se tivesse um espaço que não tem piso, não tem teto, não tem nada. Então você fala ali, você só ouve o som direto, mas o som refletido você não ouve. Então causa uma sensação muito estranha numa sala anecoica. E com isso aí você consegue explicar diversos fenômenos físicos, além de discutir a sensação que a ausência do som refletido causa no ser humano. Aqui era o local que nós inicialmente pensamos, que é naquela área apelidada como Parque do Pedrão. Foi onde, inclusive, nós começamos o projeto, mas é uma área que tem vários problemas ainda com relação à regularização. Tem algumas áreas que são públicas, outras que são privadas. Tem todo um processo que precisa ser desenvolvido ainda pelo poder municipal para conseguir regularizar e que essa área seja utilizada. Eu sei que tem um projeto muito bonito de transformar toda a área lá num grande parque, que eu acho fantástico e que é um projeto excelente para Itapeva. Depois nós tivemos conhecimento da Sala Azul. Inclusive visitamos lá o Dr. Roberto Abud esteve lá, eu estive lá, o engenheiro Jorge, o professor Cláudio. É uma área que está completamente degradada, e nós consideramos que esse é um local que a gente pode desenvolver e adaptar esse projeto nesse local, e transformar. Atualmente o local está sendo utilizado, né, por usuários de drogas, e tudo que foi construído ali está sendo depredado, né, gradativamente depredado. Essa estrutura inicial, desenvolvida lá para o Parque do Pedrão, não sei se vocês se recordam, mas tem uma distância grande lá daquela parte que é chamada de Pedrão até lá embaixo. Então o projeto inicial foi desenvolvido pela professora Juliana e pela professora Maristela. Ele era assim, com 5 andares, né, Juliana? E com acessibilidade lá por cima e com utilização de todos os espaços lá embaixo. Toda essa construção em madeira, e obedecendo todos aqueles princípios que nós comentamos com os senhores. Aqui a planta completa, com a biblioteca, com os espaços, o salão interativo, todas as áreas mencionadas, né? Só para finalizar, a construção com madeira de reflorestamento, aproveitamento de energia solar, toda a captação de resíduos, captação e aproveitamento da água das chuvas e o baixo consumo de energia, né? Tudo isso também com um objetivo didático. Ali à esquerda está o centro que foi inaugurado em Sorocaba há pouquíssimo tempo, e o Museu da Língua Portuguesa e Direito em São Paulo. Recurso, né? Porque esses projetos demandam recursos. E a gente sabe que o orçamento municipal não dispõe desses recursos, né? Só que existem recursos disponíveis para esse tipo de projeto, tanto no governo estadual como no governo federal, como em fundações tanto públicas como privadas. Todos os projetos que a ADS desenvolveu, que a nossa entidade desenvolveu, sempre foi em parceria, tanto com o poder público como com o poder privado. E sempre o primeiro passo que nós demos foi discutir, não sei se tem alguém aqui presente, que estava presente na primeira reunião que nós desenvolvemos, que nós discutimos o projeto Bandeira, antes de iniciar o projeto Bandeira, em 1990, antes de fundar a própria ADS. Mas antes de começar qualquer coisa, nós reunimos a sociedade civil, os representantes dos diferentes setores, tanto do legislativo como do executivo, para explicar o problema da mortalidade infantil, o problema da desnutrição infantil
e se Itapeva queria se unir para desenvolver alguma coisa nessa área, que nós só acreditamos nas coisas acontecendo assim, não de cima para baixo, não de forma paternalista, mas de forma cooperativista. Então essa é a nossa proposta com relação a isso, né? Essas são algumas das possibilidades com relação à captação de recursos para a execução desse projeto, e aqui novamente um pouquinho da entidade. O objetivo principal hoje é apresentar para o Legislativo exatamente qual que é a proposta do projeto. Nós necessitamos de uma área, da cessão de uma área, para desenvolver essa ação, né? Que é multifuncional e eu acho que coloca Itapeva bem à frente das cidades assim do mesmo porte no estado de São Paulo, e muito provavelmente, pensando em termos de Brasil, são poucas as cidades, eu acho, que têm esse olhar de desenvolvimento como a gente tem aqui em Itapeva. E o momento que a gente está vivenciando hoje, que eu acho que é um divisor de águas, inclusive com essa questão da 16ª Lei Administrativa. Muito obrigado pelo